Boa noite, Davi. Hoje vamos falar sobre como calcular a energia de formação de defeitos carregados em materiais. O grupo é formado pela Ana Luísa, pelo Lucas, pela Marina Queiroga, Luiz Campos e Caio Duarte. Eu me chamo Lucas. Pode passar. Boa noite, Davi. Meu nome é Marina. Eu vou explicar um pouquinho sobre o que é DFT. A sigla vem do inglês e significa Teoria do Funcional da Densidade. Basicamente, ela se trata de um método utilizado para calcular a energia e as propriedades dos sistemas, como átomos, moléculas e sólidos. E a grande vantagem do DFT é que, ao invés de tentarmos resolver a complexa equação de Schrödinger para cada elétron individualmente, o que seria um trabalho muito impossível de fazer em sistemas muito grandes, nós focamos apenas na densidade eletrônica. E, em resumo, a ideia central é que esse método se nós soubermos como os elétrons estão distribuídos pelo espaço, nós conseguimos descobrir quase tudo sobre aquele sistema. Pode passar, por favor. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o porquê que a gente opta por utilizar o DFT na prática. E o principal motivo é a eficiência. Que essa teoria, ela permite calcular as propriedades dos materiais diretamente pelo computador, sem precisar fazer experimentos físicos em laboratórios, nem nada. E isso torna o processo muito mais rápido e barato. Então, nós podemos aplicar o DFT para diversas coisas, como prever a estabilidade dos nossos materiais, avaliar energias de formação e estudar propriedades eletrônicas também. E no contexto específico do nosso trabalho, nós usamos essa ferramenta para estudar defeitos em cristais. Nós calculamos a energia de um cristal e de GAAs em duas situações. Primeiro foi o cristal perfeito e depois o mesmo cristal com um defeito. O que no nosso caso foi a vacância de um átomo de galho. Pode passar. Boa noite, Davi. Meu nome é Ana Luísa Carvalho Chimaltz e eu vou falar um pouco da estrutura da molécula, da geometria e sobre a biblioteca ASE, que é uma biblioteca em Python que serve basicamente para você montar a estrutura atômica antes de você mandar para o GPAL para poder calcular a energia. Normalmente acontece em 3 passos. Primeiro, a gente cria a célula dos GAAs, depois a gente multiplica ela para ela virar uma supercélula maior, e nesse ponto ela vai estar perfeita. E depois você tira um átomo, que no nosso caso foi um átomo de galho, de propósito para a gente criar o defeito, que é a vacância que a gente quer estudar. Resumindo mais ou menos, bem simples, o ASE é um editor 3D da estrutura, que ele monta o cristal, deixa perfeito, aí ele depois cria o defeito para você estudar o defeito. Só depois disso que ele vai mandar para o GPAL para ele poder fazer a conta dos cálculos. Pode passar. Então, Davi, agora eu vou falar um pouco sobre a equação de Kohn. Para calcular a energia de um material com muitos elétrons interagindo, a conta exata é inviável. A complexidade cresce demais. A saída proposta por Kohn e Chan é trocar esse problema por um mais simples. Em vez de elétrons interagindo diretamente, a gente imagina elétrons independentes sobre um potencial efetivo que já embute essas interações. Resolvendo essas equações, chegamos na energia total do sistema. O GPAL é justamente a biblioteca Python que resolve essa conta pesada, né? No nosso tutorial, alguns parâmetros foram essenciais. O modo de cálculo em ondas planas, com um corte de energia de 400 eV, que define a precisão. Os K-points, que amostram a estrutura eletrônica do material, e a carga, que permite simular o defeito carregado. No nosso caso, a carga foi -3. No final, basta chamar a função que pega a energia potencial para obter o resultado. Pode passar. Boa noite, Davi. Eu sou o Caio Voltando Duarte. Eu vou estar falando aqui sobre os resultados determinados na nossa equação. Nosso objetivo aqui, ele foi calcular a energia de formação da vacância do galho triplamente carregado no galho, utilizando o formalismo clássico de Zangner-Tupp. Problema físico. Como o defeito tem uma carga alta e as simulações usam condições periódicas de contorno, essa carga interage
artificialmente com suas próprias réplicas nas células vizinhas. Isso distorce o resultado não corrigido. Aí a solução, a gente aplicou o método FNV, somando a energia de rede eletrostática de menos 1,28 eletrovolts e o alinhamento de potencial de mais 0,42 eletrovolts, tendo a nossa energia corrigida igual a 23,48 eletrovolts. O impacto real disso foi que mudou drasticamente a energia de formação final. Sem correção, ela seria de 3,9 eletrovolts e corrigida vai para 5,6 eletrovolts. É uma diferença massiva de 1,7 eletrovolts, né, que altera completamente qualquer análise termodinâmica. Agora, falando aqui sobre o gráfico, apresentando os resultados, no gráfico aqui a gente consegue ver visualmente a eficácia da correção, mostrando a variação de energia pelo tamanho da supercélula, da menor até chegar à maior. Os pontos azuis são os pontos sem as correções. Sem a correção, a energia ela varia drasticamente conforme a célula cresce. A convergência é lenta, o que nos forçaria a usar células gigantescas com um custo computacional proibitivo. Agora, sobre os pontos laranjas, com a correção FNV, o valor ele se estabiliza imediatamente em torno de 23,5 eletrovolts, mesmo para as supercélulas pequenas. Vou passar aqui. Bom, boa noite, Davi. Sou Luiz Henrique e nesse slide a gente realizou uma análise exploratória para avaliar a sensibilidade dos nossos resultados ao cutoff de energia, variando esse parâmetro entre de 300 a 500 eletrovolts. Como podemos ver claramente no gráfico, os dados sem correções, representados pelos pontos azuis, permanecem estáveis e flutuam entre 4,35 a 3,90 eletrovolts. Por outro lado, ao aplicarmos a correção FNV nos pontos laranjas, os valores convergem rapidamente e se estabilizam em cerca de 5,60 eletrovolts a partir de 450. O grande aprendizado aqui é que, embora aumentar o cutoff melhore a precisão numérica, ele não substitui a correção de carga. Sem a correção FNV, nós submeteríamos a energia de formação a cerca de 1,7 eletrovolts. Portanto, concluímos que o cutoff de 450 eletrovolts com a correção FNV aplicada ao nosso cenário ideal de convergência. Aí acabou.